Bom, a gente vai ver mais alguns exemplos, né, que eu preparei para vocês na nossa lousa digital, onde a gente pega aí alguns exemplos também, coloco mais 2 exemplos e também a gente vai fazer algumas pausas para que você possa fazer alguns exercícios. Então vamos dar uma olhada na nossa lousa digital. E no nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer o projeto de um circuito que receba 24 volts de tensão e alimente um motor de 15 volts, que consome uma corrente de 200 mA. Então, como que ficaria esse circuito? Como que nós faríamos isso? Bom, primeiramente eu tenho uma tensão de 24 volts. O motor deve ser alimentado com 15 volts. Então, existe uma incompatibilidade de tensão. Eu tenho mais tensão do que o motor suporta. Então eu tenho que abaixar essa tensão. E sempre quando eu tiver que abaixar, eu vou regular tensão. Se eu vou regular tensão, o diodo Zener ele é uma boa alternativa para isso. Então eu vou representar aqui a minha fonte de 24 volts. Que é a fonte que eu tenho à disposição. E o meu motor, aqui o símbolo do motor, esse motor tem que ser alimentado com 15 volts. E o detalhe, quando eu alimento ele com 15 volts, ele vai consumir uma corrente de 200 mA. Essa é a especificação do motor. Então, eu tenho que pensar numa alternativa de abaixar a tensão de 24 para 15. Vamos pensar num diodo Zener que faça isso. Então, eu vou pegar a minha tabela de diodo Zener, eu vou observar aqui, eu tenho um N4744, um diodo Zener de 15 volts. Vou usar esse diodo Zener. Então, um N4744. Vou colocar aqui então um diodo Zener, ele vai ficar reverso, né? Ele é um N4744. Beleza. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse 1N4744. A gente sabe que ele tem uma tensão de Zener de 15 volts. Beleza. Agora eu vou olhar o IZ máximo dele. Qual que é o IZ máximo do 1N4744? Está aqui, 1N4744. Ele tem um IZ máximo de 61 mA, né? O IZ máximo dele é um N4744. O IZ máximo de 61 mA. Então eu vou trabalhar com essa informação. Eu vou trabalhar aqui o IZ máximo dele é igual a 61 mA. Se eu sei que o IZ máximo dele é 61 mA, eu sei também que o IZ mínimo dele é igual a 61 mA dividido por 10. Então vou fazer aqui, ó, 61 mA dividido por 10, porque é a fórmula, né, que nós vimos que o IZ mínimo é o IZ máximo dividido por 10. Isso vai dar 6,1 mA. Se você não quiser demonstrar a conta, você pode fazer direto e falar que o IZ mínimo é 6,1 mA. Então, beleza, eu tenho essas informações do 1N4744. Então, agora eu vou fazer a conexão do meu circuito. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o Zener em paralelo com o motor. Por quê? Porque eu sei que esse Zener ele tem uma tensão de Zener de 15 volts. Então, ele vai ficar com 15 volts, o meu motor também vai ficar com 15 volts. Só que, para
quitar esse conjunto até a fonte, o que eu vou usar? Eu preciso de um resistor. Vou colocar aqui um resistor. E qual é a função desse resistor? Eu vou chamar esse resistor de RS. Esse resistor ele vai ter a função de ficar com a tensão que sobrar desse paralelo, porque eu vou querer 15 volts nesse paralelo, por isso que eu coloquei um N4744. Então ele vai ficar com a tensão que sobra, então ele está ali para ficar exatamente com a tensão que sobrar, que é igual a 9 volts, ele vai ficar com os 9 volts, né? E eu vou ter 9 mais 15, 24. Primeira função, ficar com a tensão que sobra. E segunda função, controlar essa corrente aqui, ó. Por quê? Eu sei que a hora que eu ligar esse sistema, o motor ele vai consumir uma corrente. E essa corrente ela vai ser uma corrente de 200 mA. O motor vai puxar, vai consumir 200 mA. É uma característica dele. Ele vai consumir essa corrente. Então aqui eu tenho que pensar no seguinte. Pelo resistor vai passar uma corrente que vai chegar em um nó. E quando essa corrente chegar nesse nó, parte dela vai vir para o motor e parte dela vai vir para o Zener. Ela vai se dividir, afinal de contas eu tenho um circuito paralelo. Então eu tenho que pensar o seguinte, qual é a corrente que eu quero que passe no resistor S para que esse Zener funcione e para que esse motor também funcione. Para esse motor funcionar, ele vai puxar, eu tenho que ter 200 mA para ele. E para o Zener funcionar, quanto que eu tenho que ter de corrente para ele? Bom, aqui eu vou ter que escolher uma corrente para o meu Zener. Só que eu vou escolher uma corrente, um valor de corrente que esteja entre 6,1 e 61 mA. Por quê? Eu preciso ter no mínimo 6,1 mA e no máximo 61 mA. Então eu vou escolher aqui um valor de corrente que vai estar bem no meio dessa faixa. Eu vou escolher um valor de corrente que seja igual ao IZ máximo dividido por 2, né? Porque eu sei que é um valor bem central. Então, por minha conta, né, poderia escolher qualquer valor, eu vou escolher um valor de corrente no Zener de 30,5 mA. Por que 30,5? Porque é um valor que está entre o mínimo e o máximo. Poderia ser 10 mA? Poderia. Poderia ser 20 mA? Poderia. Poderia ser 50 mA? Poderia. Qualquer valor entre 6,1 e 61 mA. Então, eu escolhi uma corrente para esse Zener de 30,5 mA. Então, eu estou lidando com uma corrente nesse resistor que vai chegar no nó e vai 30,5 mA para o Zener e 200 mA para o motor. Logo, eu sei que por esse resistor aqui vai ter que passar uma corrente de quanto? A corrente no resistor S vai ser a corrente que vai passar no Zener mais a corrente que vai passar no motor. Então vai ser de 30,5 mA mais 200 mA. Então eu vou chegar numa corrente no resistor de 230,5 mA. Então essa corrente aqui, ó, eu estou lidando com uma corrente de 230,5 mA. Ora, eu já sei o valor do Zener, o N4744. Agora eu consigo achar o valor do resistor. Esse resistor, o RS, vai ser igual a tensão nele, IRS, dividido pela corrente nele, IRS. O VRS, nós já vimos aqui a tensão que sobrou.
9 volts. Né? 24 menos 15 do paralelo, 9 volts. Então vai ser o VRS 9 volts dividido pelo IRS, a corrente que vai passar, 230,5 mA. Como que eu sei que é 230,5? Eu sei que o motor vai consumir 200 mA e eu escolhi 30,5 para passar pelo Zener. E escolhi esse valor porque é um valor qualquer entre 61 e 6,1 mA. Então eu vou dividir agora os 9 pelos 230,5 mA, né? Vezes 10 a menos 3. Essa conta, né? Essa divisão vai me dar um valor de RS igual a 39,04 ohms. Então, em termos de dimensionamento, eu sei que eu vou ter que, para que eu tenha 15 volts, esse motor funcione e possa consumir uma corrente de 200 mA, eu sei que eu tenho que colocar um diodo Zener, um N4744, e colocar aqui um resistor de 39,04 ohms. Então eu sei que se eu montar o circuito dessa forma, eu consigo regular a tensão de 15 volts para esse motor. Então entenda assim, o funcionamento a função desse resistor, além de ficar com a tensão que sobra, o valor dele, 39,04 ohms, é que vai determinar que vai passar uma corrente de 230,5 mA por ele, sendo que o motor vai consumir 200 mA e vai descer o restante para o Zener, 30,5 mA. Então esse foi o nosso exemplo A. Vamos fazer um exemplo B. Depois eu vou sugerir alguns exercícios para você. No nosso exemplo B, eu tenho aqui para você projetar um circuito que receba 20 volts de tensão e alimente uma fotocélula de 12 volts que consome uma corrente de 100 mA. Então vamos lá, né? A minha fonte, ela é uma fonte de 20 volts, então eu vou desenhar aqui essa fonte de 20 volts. Né? Tá aqui a minha fonte de 20 volts. Eu vou ter uma fotocélula, vou representar aqui como uma carga qualquer. Né? Essa fotocélula, ela precisa ser alimentada com 12 volts e ela vai consumir uma corrente de 100 mA. Essa é a corrente que ela vai consumir. Então, eu quero abaixar de 20 para 12. Então, eu vou ter que colocar aqui em paralelo com essa fotocélula. É verdade que um Zener polarizado reversamente, né? Mas que regule uma tensão de quanto? De 12. Então, vamos ver qual é o diodo Zener que nós temos à disposição para nos dar uma tensão de 12 volts. É um Zener de 12 volts, nós temos aqui o N4742, ele é um Zener de 12 volts. E ele vai ter, já pegando aqui o valor do IZ máximo dele, ó, um IZ máximo de 76 mA. Então é esse o diodo Zener que nós vamos usar. Vai ser um N4742. Então aqui um N4742. Esse é o diodo Zener de 12 volts. Então, para um N4742, que tem uma tensão de Zener de 12 volts, nós vimos lá que ele vai ter um IZ máximo de 76 mA. Esse é o IZ máximo dele.
E o Z mínimo dele? O Z mínimo dele vai ser 1/10, né? O Z mínimo vai ser o Z máximo dividido por 2. Está aqui o Z mínimo dele. Desculpa, por 10, né? Vai ser 76 mA dividido por 10. Vou colocar direto, 7,6 mA. Esse é o IZ máximo dele. Então, tá aqui as informações do Zener que eu escolhi. Mais uma vez, eu vou precisar de um resistor, né, para poder ficar com a tensão que sobra, né, para ficar aqui com a tensão que sobra, e também para controlar a corrente que vai passar pelo Zener e também pelo motor, né? Então esse aqui vai ser o meu RS. Então eu já especifiquei o Zener, falei que ele é um N4742. Com isso, eu sei que a tensão no diodo Zener vai ser de 12 volts e a tensão na carga, né, na fotocélula, é o que eu queria, vai ser de 12 volts. Então esse resistor, como ele está em série com o Zener e com a carga, né, está em série com esse paralelo, ele vai ficar com a tensão que sobra. E qual é a tensão que sobra? 8 volts. A queda de tensão no resistor vai ser de 8 volts. Ora, eu sei que quando eu ligar, o exercício me passa a informação de que quando eu ligar, ele vai consumir uma corrente de 100 mA. Se ele vai consumir uma corrente de 100 mA, então aqui, para a carga, né, para a fotocélula, eu vou ter uma corrente de 100 mA. Ele vai consumir uma corrente de 100 mA. E aí eu vou pensar no seguinte, né? Qual é a corrente que eu quero que passe pelo meu Zener, né? Porque eu preciso dessa corrente, saber qual é essa corrente para descobrir o quê? Qual é essa corrente? E eu tenho a liberdade de escolher a corrente que eu quero aqui, né? Só que liberdade dentro de um limite. Dentro de qual limite? Essa corrente, ela pode ser qualquer valor de corrente que esteja entre 7,6 mA, que é o IZ mínimo, e 76 mA, que é o IZ máximo. Então eu vou escolher aqui um valor, né, por um critério meu, vou pegar metade do valor do IZ máximo. Metade do valor do IZ máximo, vou escolher uma corrente no Zener de 38 mA. Então o meu critério, escolhi aí um valor de IZ 38 mA. Podia ser 10 mA, 20 mA, 15 mA, 50 mA, qualquer valor entre 7,6 mA e 76. Aqui eu tirei da tabela e eu sei que esse aqui é 1/10 do valor do IZ máximo. Então eu vou vir aqui e vou dizer que essa corrente é de 38 mA. Então, se eu estou projetando uma corrente de 100 mA para a carga e 38 mA para o Zener, logo eu tenho que considerar que a corrente que vai passar por esse resistor vai ser de 138 mA. Né? A corrente no resistor S, né, o resistor que está em série, vai ser de 38 mA mais 100 mA. Isso vai dar uma corrente então de 138 mA, que é essa corrente que nós colocamos aqui, certo? E agora eu tenho quem? Eu tenho a tensão no resistor e tenho a corrente no resistor. Então, por lei de Ohm, eu consigo vir aqui e achar quem? O RS. E quem é o RS? Aplicando lei de Ohm, vai ser o VRS, 8 volts, pelo IRS, 138 mA. Então, o RS vai ser igual ao VRS, né, lei de Ohm, dividido pelo IRS. Então, isso vai ser igual a 8 dividido por 138 vezes 10 a menos 3. Se eu dividir 8 por 138,
vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual a 57,97 ohms. Vou usar aí 2 casas decimais. Então, o valor desse resistor, né, pela nossa conta, 57,97 ohms. Então, aqui eu tenho um resistor de 57,97 ohms. É o valor desse resistor. Então, eu sei que para viabilizar esse circuito, eu preciso de um Zener, um N4742, e um resistor de 57,97 ohms. Legal, então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos.